Você conhece o Homem-Aranha? Na verdade, a pergunta mais correta seria: você conhece algum Homem-Aranha? Você conhece pelo menos um Homem-Aranha? Para quem acompanha o Cabeça de TI há mais tempo, além dos filmes, seja nas HQs, nas animações ou até mesmo nos games, sabe que a Marvel trabalha com a teoria do multiverso, onde existem vários universos com várias versões do Homem-Aranha diferentes, um com a história mais louca do que o outro. E essa é inclusive uma das atrações desse filme que está em cartaz agora, né, o Homem-Aranha no Aranha-Verso, que vai falar justamente do universo onde tem vários Homens-Aranhas. E hoje eu vou justamente falar de alguns desses Homens-Aranhas, inclusive alguns que não aparecem no filme. Bom, eu sou o DS e sejam bem-vindos ao meu universo. Antes de prosseguir, eu vou ficar muito feliz se você deixar o seu like. É a forma de eu saber que vocês estão gostando, além de ser a única forma também de você ajudar o canal. Dá muito trabalho fazer tudo, gravar, editar, e eu faço tudo isso apenas para ganhar o seu like. E se também é a sua primeira vez aqui, se inscreva. Assim você sempre vai ficar por dentro quando tiver vídeo novo. Deixe nos comentários também uma sugestão de algum vídeo, qualquer tema que você queira que eu aborde aqui no canal. E me segue lá no Instagram. Bora pro vídeo? Como todo mundo, Peter Parker também ao longo de sua vida já tomou várias decisões complicadas, como na vez que ele tentou se livrar dos poderes e acabou criando um soro que acabou deixando ele mais parecido com as aranhas, nascendo 2 pares de braços, ficando ele assim com 6 braços, né? Uma bizarrice. Mas felizmente, com a ajuda do Dr. Connors, ele conseguiu reverter e voltar ao normal e ficou tudo bem. Peter Parker também passou por muitas perdas, como nós vimos no cinema também, quando ele perde o seu tio Ben, e posteriormente sua amada Gwen Stacy, que quebra um pescoço na tentativa de Peter de salvá-la com uma teia, enquanto ela despencava de uma ponte. Mas todos esses acontecimentos, todas essas tragédias fizeram do Homem-Aranha quem ele é, do jeito que o conhecemos. Porém, em outros universos, esses acontecimentos aconteceram diferente, ou em alguns casos nem aconteceram. E com acontecimentos diferentes, temos Homens-Aranhas diferentes. Esse é o original, né? O Homem-Aranha que a gente conhece, o Homem-Aranha que a gente vê nas animações, no cinema. Inclusive nos filmes já tiveram 3 interpretações diferentes. E apesar das interpretações diferentes, se trata do mesmo Peter Parker. E entre os muitos romances de Peter, vale destacar 2 grandes amores. Uma delas é a Gwen Stacy, né? Que como eu já disse, não teve um final muito legal. E a outra é a Mary Jane, a famosa Mary Jane, com quem ele de fato se casa. Além da culpa pela morte da Gwen Stacy, Peter também carrega a culpa pela morte do tio Ben, pois ele poderia ter evitado, impedindo o assaltante um pouco antes de matar o seu tio Ben. Tio Ben foi responsável por uma das maiores lições que o Peter Parker aprendeu. E é famoso pela frase: com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Miles Morales, o protagonista do filme do Homem-Aranha no Aranha-Verso, o adolescente latino-americano, em sua terra, Morales foi picado por uma aranha assim como Peter Parker, só que adquiriu ainda mais poderes do que o Peter, podendo inclusive ficar invisível. Um outro fato é que Miles ele assume o posto de Homem-Aranha, herdando assim o manto apenas após a morte de Peter Parker, que até então era o Homem-Aranha em sua terra. Por trás da máscara do Homem-Aranha Escarlate temos Benjamin Haley, que vive na mesma terra que o Peter Parker original. A história desse Homem-Aranha se passa na saga do Clone, uma série de revistas que pode até parecer um pouco confusa à primeira vista. Peter Parker foi clonado várias vezes por Chacal, na intenção de destruir a vida de Peter. E Ben Haley é exatamente um desses clones. E é exatamente aí que acontece a confusão. Peter e Ben entram em confronto, mas Ben acaba morrendo. Porém, depois de um tempo a gente descobre que ele não morreu. E logo em seguida é revelado que o clone, na verdade, era o verdadeiro Peter Parker. E quem a gente acreditava que era o verdadeiro, na verdade, era o clone. Então o tempo todo a gente achando que o verdadeiro era o verdadeiro, mas na verdade o verdadeiro era o clone. Então esse que acreditava-se que era o clone, que na verdade era o Peter Parker, assume a identidade de Homem-Aranha. E enquanto Peter,
que na verdade era o clone, vai cuidar da sua família, já casado com Mary Jane, que por sinal nessa época, para complicar mais a situação, está grávida. Porém a história segue e depois é revelado que não, que era tudo mentira, na verdade o verdadeiro era o verdadeiro mesmo e o clone era o clone mesmo. E tudo não passou de uma mentira do Duende. Acontece que o clone, né, o Ben Reilly, não resistiu a um ataque do Duende Verde e acabou morrendo. E após morrer, o seu corpo vira pó, deixando assim claro que na verdade realmente ele era o clone. Antes de morrer, ele ainda disse para Peter para cuidar de sua sobrinha, no caso a filha de Peter com Mary Jane, considerando assim que ele, no caso, é irmão de Peter, e falando para ela nunca esquecer do tio Ben dela, né, se referindo a ele. Gente, essa história tá super resumida e até merece um vídeo só sobre isso. Então se vocês tiverem interesse, deixem aí nos comentários, aí eu explico tudinho. Nessa realidade, Ben Reilly tem exatamente a mesma história do Ben Reilly da Terra 616, do Peter Parker que a gente está acostumado a assistir. A única diferença é que na Terra 94, Ben Reilly resiste ao ataque do Duende Verde. E quando o Peter Parker começa a perder seus poderes, Ben Reilly assume o manto de Homem-Aranha no lugar dele, tornando assim o Homem-Aranha oficial. A nível de curiosidade, o nome foi escolhido por ele mesmo, em homenagem a seus tios. O tio Ben, né, Benjamin Parker, e sua tia May, cujo nome de solteiro era May Reilly, e por isso o nome Ben Reilly. Essa história ela começa exatamente como conhecemos, até o momento da excursão, onde ao invés da aranha picar Peter Parker, ela acaba picando Gwen Stacy, que se torna Mulher-Aranha. Curiosamente, nessa história, a Gwen Stacy ganhou seus lançadores de Janet Van Dyne, a Vespa, que nessa realidade está aposentada. Gwen começou a ganhar muita popularidade nessa terra, e começou a ser conhecida como a Mulher-Aranha. Acontece que o Peter Parker dessa realidade, que na verdade não tinha poder nenhum, só continuou sendo um nerd que sofria bullying na escola, começou a ficar fã e até um pouco obcecado por ela. Foi quando então ele mesmo criou um soro para se tornar especial como ela. Só que isso acabou transformando no Homem-Lagarto. E como ele perdeu completamente o controle, a Gwen Stacy foi obrigada a impedir ele. Após o confronto, Peter retorna à sua forma humana e infelizmente não resiste aos ferimentos e acaba morrendo. Antes de morrer, Peter olha para ela e diz que só queria ser como ela. E esse acaba tornando um acontecimento trágico, que praticamente todo Homem-Aranha tem pelo menos um acontecimento desse tipo na sua trajetória. Esse é um dos que mais me chamaram a atenção. Tem uma entidade no universo Marvel que surge quando o bicho tá pegando, quando tipo não tem mais saída. Tipo, tá rolando nos filmes do Vingadores agora, né? Pois é. Geralmente quando a pessoa não tem como enfrentar uma ameaça significativamente grande, e eu estou falando do Capitão Universo, cujo portador recebe os seus poderes quase divinos através da Força Enigma. E o Peter original da Terra 616 foi agraciado temporariamente com esses poderes. Porém, na Terra 13, o Homem-Aranha continuou com os poderes, ficando assim o traje misturado, Capitão Universo e Homem-Aranha. E o mais interessante nessa realidade é que a frase do tio Ben também foi diferente. Ela foi alterada ficando assim: com poderes supremos, vem responsabilidades supremas. Muito interessante. Olha só, essa aqui também é interessante. Vocês já pararam pra pensar que aquela aranha que mordeu o Peter Parker nunca foi capturada? O que aconteceu com ela? Será que ela picou mais alguém? E sim, velho, ela picou mais alguém. Ela continuou solta e acabou picando a Cindy Moon, uma jovem asiática. Ela adquiriu poderes bem parecidos com o do Peter Parker, só que ela solta teias pelos dedos. Estranho isso. Inclusive ela faz uma roupa pra ela assim, muito legal. Infelizmente ela acabou sendo trancada no depósito por mais de uma década por Ezequiel Sims, mas Peter acaba salvando ela, libertando ela, que é exatamente onde ela cria as roupas dela e se denomina Silk. E rola até um romancezinho entre os dois. Silk acaba ajudando Peter a derrotar alguns inimigos. E posteriormente ela se une a Peter novamente, naquela famosa saga, né, do Spider-Verse, que originou esse filme do Homem-Aranha no Aranha-Verso. E mais um da Terra, né, da Terra 616, a Terra do Peter original. O Homem-Aranha superior nada mais é do que a mente brilhante do Dr. Octopus no corpo saradão do Peter Parker.
assumindo completamente seu controle. O Homem-Aranha Superior ficou deslocado na linha temporal, podendo assim interagir normalmente com o Peter Parker original, sem problemas. Esse é uma aranha mais sombrio. Apesar de ser também o Peter Parker, essa história se passa nos anos 30, durante a Grande Depressão Americana. Peter encontrou o corpo do seu tio Ben mutilado, assassinado por ter começado uma greve em uma indústria. É uma coisa bem política, né? Peter foi picado por uma aranha quando uma estátua se quebrou, liberando várias aranhas. Era uma estátua de aranha, com aranhas. Após dormir, ele tem visões de um deus aranha e já acorda com superpoderes. E o Homem-Aranha no ar tem uma pegada mais violenta, né? Além de ser o único Homem-Aranha a utilizar armas. Esse aqui é um dos Homens-Aranhas mais fortes que existe. No ano de 2099 nós temos Miguel O'Hara, um engenheiro genético, gênio, líder de um programa baseado em estudos de alterações genéticas em animais, na empresa Alchemax. Miguel decidiu abandonar o projeto e sair da empresa, após um teste em um ser humano. A cobaia se transformou numa criatura horrível e acabou morrendo. Foi quando seu chefe o envenenou, tornando ele dependente de drogas, porque a empresa era a única fornecedora dessa droga, assim era uma forma de manter ele sob controle. Na tentativa de se curar, Miguel se submeteu ao mesmo procedimento que foi feito na cobaia humana que morreu. Porém, o teste dele foi sabotado. O supervisor de Miguel trocou o padrão genético de Miguel por padrões genéticos de aranhas, na tentativa de o matar, e alegar que foi um acidente. Isso gerou uma grande explosão e acabou dando a Miguel superpoderes. Além de tudo que Peter Parker faz, Miguel também passou a possuir garras retráteis, nas mãos e nos pés também. Além de uma visão mais aguçada, as teias saem do seu braço sem a necessidade de usar lançadores. Além de um veneno também que ele consegue expelir das presas, tornando ele ainda mais parecido com aranhas. Lembra quando eu citei que numa tentativa fracassada de tirar os seus poderes, Peter Parker acabou com 6 braços? Peter estava cansado da sua vida como Homem-Aranha. Seu amigo Harry, viciado em drogas, Gwen Stacy estava culpando ele pela morte do seu pai. Foi quando ele mesmo desenvolveu um soro para acabar com sua mutação. Após tomar o soro, ele cai no sono e começa a ter diversos pesadelos, lutando com alguns de seus inimigos, além de uma dor absurda que ele começou a sentir nas laterais do seu corpo. Quando ele acorda, ele percebe que o soro aumentou ainda mais sua mutação. E o motivo da dor é porque nasceu mais 2 pares de braços nas suas laterais. Mas em seguida, com a ajuda do Dr. Connors, o Homem-Lagarto, ele consegue voltar ao normal. Porém, nessa realidade paralela, Peter não conseguiu se livrar dos 6 braços, tendo assim, se vendo obrigado a adaptar. Um preço que nem foi tão caro de se pagar. Levando em conta que nessa realidade, Peter começa a perceber que ele consegue derrotar os seus inimigos com mais facilidades. Imagina, 6 braços mandando teia. E além do mais, nessa realidade, Peter Parker, acho que o que mais pesou na balança foi isso, consegue salvar a Gwen Stacy. Nessa terra, o Homem-Aranha acaba se tornando um Homem-Aranha muito mais querido pelo mundo inteiro. Provavelmente, quando os nomes Aranha e Charlotte são mencionados juntos, você que cresceu na década de 90 deve se lembrar de uma história onde uma aranha Charlotte era amiga de um porquinho numa fazenda. Mas isso não tem nada a ver com essa Charlotte aqui. Aqui nós temos uma vilã, a única mulher aranha vilã. Não se sabe muito sobre essa personagem, a gente sabe apenas que ela é neta da Madame Teia e ia dividir seus poderes num acordo com o Dr. Octopus. Ela absorveria os poderes das mulheres aranhas e com o pagamento derrotaria, deveria destruir o Homem-Aranha. Mas o plano não acaba como esperado e ela termina em coma. Muito triste. Muito triste. Nesse universo foi um lagarto humanoide que ganhou os poderes do Aranha. E é mais um personagem que não se sabe muito sobre ele. Na verdade, esse aqui a gente não sabe nem o verdadeiro nome dele. A gente não sabe a identidade dele. Porém, um fato curioso é que nessa realidade ele faz parte do Quarteto Fantástico, que obviamente não se chama Quarteto Fantástico, se chama Quinteto Fantástico. O cara conseguiu ser mais estranho do que o coisa fantástico.
sim, gente, o porco-aranha não foi invenção do Homer Simpson. Muitos não sabiam, mas aquilo foi um easter egg. Prestem atenção que essa história é a mais... Prestem atenção. O Peter Porco, que assume a identidade de Spider-Man, isso é hilário, era na verdade uma aranha que se chamava Peter. Peter morava no porão do laboratório de May Porky, uma porquinha desastrada que inventou o primeiro secador de cabelo a energia atômica. Ela queria revolucionar a indústria cosmética, introduzindo a fissão nuclear nos salões de beleza americanos. E depois de molhar a cabeça e usar o secador, May Porky acabou se irradiando. E no estado de confusão mental mordeu Peter. Isso mesmo, gente, foi a porca que mordeu a aranha, fazendo Peter se transformar num porco-aranha. E Peter fugiu meio sem saber o que estava acontecendo, mas percebeu que ainda mantinha as habilidades da aranha. E é quando ele solta a seguinte frase, abre aspas, isso é surpreendente. Sou uma aranha com limitações de um porco, ou um porco com a força e agilidade proporcionais às de uma aranha. Me tornei algo maior do que um porco ou uma aranha. Eu me tornei Spider-Man. Fecha aspas. Voltando a falar da saga do clone, eu citei que Peter Parker deixou de um tempo seu Homem-Aranha para cuidar de sua família, a Mary Jane, que estava grávida. Porém, infelizmente, a bebezinha nasce morta. Mas numa realidade alternativa, ela nasce muito bem, saudável. May Parker, que foi como eles batizaram ela, cresceu e ficou no lugar de Peter. Seus poderes começaram a aparecer quando ela tinha uns 15 anos. Peter teve um grave ferimento na perna em sua última luta com o Duende Verde original, encerrando assim seu legado. E a Garota Aranha é inimiga de Norman Osborn, o neto do Norman original, do Duende original, que também prosseguiu com o legado da família. Aqui nós temos Penny Parker, uma garota que perdeu seu pai com apenas 9 anos de idade. Seu pai era cientista e morreu quando pilotava a SPDR, um traje super tecnológico que grudava na parede e soltava teias. Os tios de Penny, tio Ben e tia May, disseram que ela era a única que poderia dar sequência aos estudos do pai, por causa da sua compatibilidade genética. Penny se permitiu ser picado por uma aranha radioativa, que era a única coisa que dava acesso ao traje. Essa história é um pouco diferente, ela é baseada na cultura oriental, e isso explica o robô gigante. E falando em história diferente, não tinha como não citar essa. Takuri Yamashiro é um piloto de motocross e nas suas horas vagas o Homem-Aranha. Seus poderes foram adquirindo injetando o extrato aranha, e recebendo o protetor aranha, seu uniforme. Coisa estranha. E seu inimigo é o Exército da Cruz de Ferro, responsável pela morte do seu pai, na qual ele busca vingança. Bem coisa de oriental mesmo. E como estamos falando de um Homem-Aranha japonês, é claro que uma das suas principais armas é um robô gigante, chamado Leopardo. O povo que gosta do robô gigante. Em 2004, uma editora indiana lançou uma minissérie em 4 partes, o Spider-Man India. Um ano depois, os Estados Unidos lançou uma parte só, um especial. Aqui nós temos, eu vou ter que ler isso daqui, Pavi Prabhakar, nem sei se é assim que pronuncia. Um pobre rapaz que vive em uma vila e se muda para Bombaim com a tia Maia e o seu tio Bin. Pavitri encontra um mestre ancião que dá a ele os poderes do aranha. E isso após um tal de Nalin Oberoi fazer um ritual e ter seu corpo possuído por um poderoso doente. Um dia o Homem-Aranha não atende ao pedido de socorro de uma mulher. E logo em seguida ele escuta o choro do seu tio, que foi atacado justamente tentando salvar essa mulher. A mesma que ele recusou ajudar. É interessante. E é claro, gente, existem muitos outros Homem-Aranhas. Tem um universo que a tia May que é a Mulher-Aranha. Tem um universo que foi o tio Ben que virou o Homem-Aranha. Mas depois a família dele acaba toda sendo morta e ele desiste de ser o Homem-Aranha. Tem um universo que o Homem-Aranha é um Punk-Aranha. E se eu ficar citando todos os Homens-Aranhas aqui, o vídeo vai ficar imenso. E é por isso que eu vou encerrar por aqui.
E eu espero muito que tenha gostado. E se gostou, deixa um like mesmo, compartilhe, mostre para outras pessoas que podem gostar. Isso realmente ajuda muito o canal. Você vai reservar um espaço no meu coração se você clicar nesse botão aqui embaixo aqui, de like. E comente o que achou, dê sugestões também. Não vai te custar nada e você ajuda sempre a ter conteúdo novo no canal. E é isso, galera. Valeu!